Falar árabe não é difícil. E quem está nos acompanhando nesta que é a nova semana do Árabe Conversação já tem a sua própria prova. Afinal, na aula de ontem, aula número 1, em poucos minutos, você aprendeu e agora é capaz de falar e entender frases como estas. E antes de eu continuar linkando a aula de ontem com a de hoje, quero lhes adiantar, aqueles que estão começando agora, continue conosco até segunda-feira, uma aula por dia. Se ontem você já saiu falando frases como estas, imagine nas próximas. A exemplo da aula 3, que vem amanhã, nela você vai aprender verbos comuns. Trabalhar, gostar, dormir, conjugados na primeira e segunda pessoa. Estás me assistindo em tela cheia, de preferência como recomendo, num lugar calmo, silencioso, caderno aberto para copiar tudo, para repetir em voz alta e participar ativamente. E vamos ao conteúdo desta aula. Então, na aula de ontem, eu lhe ensinei o presente e o passado de ser estar e algumas palavras. Você deve ser capaz de entender eu falando árabe o seguinte. Ana mashghul, inta bil bait, inti bardani, ana kunt bardan, ana kunt mabsut. Aqueles então que me assistiram ontem, tomaram nota, repetiram em voz alta, sabem que estou dizendo eu estou ocupado, eu estou ocupado. 3 palavras aqui, só tem 2, porque em árabe o ser estar no presente não existe. Já na frase 2 estou perguntando para um menino, você está em casa? Inta bil bait? Na 3, olhando para uma menina, inti bardani, você está com frio? Já nas últimas 2, o passado, eu estava com frio, ana kunt bardan, e eu estava contente, ana kunt mabsut. Não é coincidência eu começar a aula 2 com essas frases no quadro, pois é delas que eu vou partir, nada que é coincidência, tudo planejado. Olha que legal como você vai melhorar essas frases com as seguintes palavras que eu vou colocar aqui embaixo para você. Por favor, não copie agora, só me dê sua atenção. Em árabe, muito se diz ktir. E o que a gente combinou? Toda vez que tiver um risquinho em cima da vogal, neste caso em cima da letra I, você estica esse som. Então repita em voz alta. Muito, em árabe, ktir. Ktir. Não copia ainda, peraí. Pouco ou um pouco, ou somente pouco, shuai. Shuai. Mais uma palavra. Hoje. Hoje em árabe se diz liaum. L-I-A, lia-u-m. E fecha os lábios para fazer o som do M corretamente. Eu digo fecha os lábios porque nós, na língua portuguesa, você nunca parou para perceber isso, talvez? Mas a letra M no final de palavras sai pelo nariz, é nasal. A gente escreve sim, coloca aqui, produção, a gente escreve sim e fala sim. Percebeu? Não fechou a boca. Também. Então, em árabe, quando acontece isso, eu gosto de lembrar. Feche os lábios e pronuncie o M. Então, hoje, liaum. E mais uma palavra. Ontem. Ontem, em árabe, ams. Ams. Então, mais uma vez, em voz alta, você está repetindo, né? Uma aula de conversação. Diz aí. Ktir. Shuai. Liaum. Ams. Vamos incrementar nossas frases. Que tal eu falar o seguinte? Eu estou um pouco ocupado hoje. Olha que legal. Agora você vai virar para alguém e dizer assim, em árabe, eu estou um pouco ocupado hoje. Repita depois de mim. Ana shwai mashghul al-yawm. Perfeito. Que tal você virar para alguém e perguntar, você está em casa? Ah, esqueci da palavra agora. Pessoal, agora, que já está ali no roteiro, hala, agora. Copie também. E uma orientação. Você vai pegando aqui as orientações para a gente se entender. Já falei, onde tem risquinho em cima de vogal é para esticar o som. Beleza. Quando acontecer isso aqui, ó, de eu colocar 2 consoantes, nesse caso L, L, preciso que você faça ali uma tônica, que você segure a pronúncia. Exemplo. Hala. É como se você segurasse uma e lesse a outra. Faz o que eu estou fazendo. Hal, segura.
lá. Para no L, hal, e fala outro L, lá. Halla. Virei para a pessoa e perguntei, você está em casa agora? Inta bil bait halla? Olha que legal, você já está falando muito árabe. Diz aí, com entonação de pergunta. Inta bil bait halla? Muito bom. Você está com muito frio? Inti ktir bardani? Lembrando, menina, friorenta. Vocês vão ver adjetivos bonita, alta, rica, é com i em árabe. Então vamos lá. Inti ktir bardani? Muito bem. Eu estava com frio ontem. Ams. Eu estava com frio ontem. Ana kunt bardan ams. Que tal? Eu estava com muito frio ontem. Ana kunt ktir. Ana kunt ktir bardan ams. Muito bem. E eu estava contente ontem. Eu estava muito contente, pouco contente. Você percebeu o que a gente fez? Então, as frases que aprendemos ontem, com essas palavras a gente incrementou e você agora fala mais sofisticado. Agora sim, os que estão seguindo aqui o roteiro, por favor, pause o vídeo. Ó, eu saio da frente, você pausa e copia com calma. Copiou as palavras, copia as frases de novo com as palavras novas. Assista esse trecho onde eu li e pedi para você repetir em voz alta mais de uma vez. Não tem problema se você precisa assistir 2, 3 vezes aquele trecho repetindo para pegar a pronúncia, faz parte. E vamos seguir na aula. Conforme o prometido, nesta videoaula agora, pergunta-resposta, conversação. E quando eu digo pergunta-resposta, me dê sua atenção. Sou professor de idiomas há mais de 30 anos. Minha formação original é em inglês, lá em 95, 96, mas árabe já desde 98, lá se vão 27 anos. Tanto em inglês como em árabe, nas minhas aulas eu sempre fiz questão de fazer os alunos perguntarem e responderem, intercalarem esses dois papéis. Vê se você concorda comigo. Não pode, numa aula de conversação, o professor perguntar e o aluno responder, ficar nesse formato o tempo todo. Na vida real, você não fica só respondendo, você tem que saber fazer as perguntas, concorda? Claro que sim. Então, aqui nos meus cursos, faço questão das pessoas aprenderem, ter desenvoltura de perguntar e responder. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no quadro 3 perguntas em árabe. Por favor, agora não copie. Como falávamos nas aulas de inglês, lembra? Pans down. Larga tudo aí e me dá sua atenção. Eu vou botar 3 perguntas. Por favor, veja. Inta mashghul yaum. Você está ocupado hoje? Se eu estou olhando para uma menina, eu vou dizer inti mashghuli, tá? 2. Inta bil bait halla. Você está em casa agora? Para menina, inti. O resto não muda, né? Isso aqui é um adjetivo. Você está ocupado, menino, e você está ocupada, menina. Já você está em casa não muda. E a última vai no passado, me dê sua atenção. Inta kunt bil shughl. Você estava no trabalho ams, ontem. Inta kunt bil shughl ams. Primeiro vamos treinar você fazendo pergunta, antes da gente trabalhar a resposta, ok? Por favor, repita depois de mim, com entonação, com cara de pergunta. Espera eu. Então vamos lá. Inta mashghul al-yawm? Olhando para a menina. Inti mashghul al-yawm? Pergunta 2. Inta bil bait halla? Olhando para a menina. Inti bil bait halla? E pergunta 3. Inta kunt bil shughl ams? Para a menina. Inti kunti. Inti kunti bil shughl ams? Este trecho da aula, assista mais de uma vez. Agora sim, se quiser copiar, e por favor deixe um bom espaço entre uma e outra, para a gente simular as respostas. Assista esse trecho mais de uma vez, pause,
repita em voz alta até ficar boa a entonação. Feito? Vamos lá. Agora, respostas prováveis. Pessoal, como qualquer língua do mundo, essas perguntas vão começar com sim ou não. Então a pessoa diz, você está ocupado hoje? Sim, eu estou. Sim, estou muito ocupado. Ou não, não estou. Você estava no trabalho ontem? Sim, eu estava no trabalho. Não, eu não estava no trabalho. Ou, não, eu estava em casa. Então, primeira coisa a aprender é sim e não. Por favor, atenção. Sim em árabe coloquial do dia a dia, e. Repita, e. Existem variações, por exemplo, o sim mais formal fala-se na'am, junte os lábios, na'am. Os egípcios gostam muito de falar aywa, outros também falam simplesmente Numa comparação com o inglês, onde você tem yes, yeah, é tudo sim. Eu vou trabalhar aqui com um e. Então veja só, a pessoa me pergunta se eu estou ocupado hoje e eu digo vírgula, uma paradinha. Ana mashghul yawm. É uma resposta básica e completa. Repita. Ana mashghul yawm. Mas você acabou de aprender a palavra muito e pouco. Que tal você falar com exclamação, ktir? Então a pessoa te pergunta, você está ocupado hoje? E você diz, ktir. Como eu disse, como qualquer outra língua, você pode variar. Olha essa. Você está em casa agora? Digamos que não. Você vai dizer lá. Isso aqui é uma parada vocálica para cortar o som. Repita. Lá. Lá. Parada. Não. Eu estou no shopping. Lá. Ana bil shopping. Eu usei aqui porque é uma palavra internacional, tá? Como a gente aqui só viu até agora casa e trabalho, só para variar. Nessa daqui eu vou colocar positivo e negativo. Quer ver? Então veja só. Você estava no trabalho ontem? Positivo. Ana kunt, eu estava, bil shoghl ams. Sim, eu estava no trabalho ontem. Repita. Ana kunt bil shoghl ams. Negativo. Você vai dizer não, lá. Ana ma kunt bil shoghl ams. Você precisa do não aqui, igual ao português, que você fala assim, não, o primeiro não de resposta geral, e depois o não para negar a frase. Português, não, eu não estava no trabalho. Em árabe, lá, ana ma kunt bil shoghl ams. Ou como eu disse, você pode dizer, não, eu estava em casa, era feriado. Lá, ana kunt bil bait. O que deve fazer agora? Se é que já não copiou, pause e copie. Eu saí da frente para você ter a tela cheia. Pronto. Eu vou e volto rapidão, mas você deu tempo de pausar. Você deve agora, sozinho, ler a pergunta, ler a resposta. Você mesmo. A pergunta com entonação, a resposta com entonação positiva ou negativa. Treine várias vezes até as palavras saírem fluentemente de sua boca. Durante minhas aulas, sempre dou essas orientações bem pontuais, valiosíssimas. Ler, estudar em voz alta para exatamente pegar a pronúncia, para a garganta, a boca, os músculos se acostumarem com a pronúncia. Assim estamos chegando ao final dessa segunda aula. Conforme eu disse no começo, a aula 3, imperdível, todas são legais, mas eu gosto muito da aula 3, porque nela a gente começa a trabalhar, além do ser estar, verbos para você falar. Você trabalha de manhã? Você gosta de salada? Você dorme cedo? Sim, eu durmo cedo. Não, não gosto de salada. Então o leque de vocabulário e de conversação fica bem maior. E já adiantando para vocês, uma espécie de spoiler. Estas 5 aulas vão até segunda-feira, conforme o combinado. Terça e quarta vamos presentear 3 pessoas com super presentes. E quinta-feira vamos colocar o famosíssimo, cobiçado curso de árabe conversação. Você aprende a falar e entender desta maneira, de maneira muito rápida e eficaz. Falo com muita propriedade, como eu disse, há 28 anos dando aula. Há 8 aqui online. Muita gente no Brasil e fora hoje em dia fala muito bem árabe. Pense assim,
Com esses drops, aulinhas de 7, 8 minutos, você está aprendendo tanto. Imagine com 35 aulas de até 1 hora, e-mail exclusivo, tira dúvidas, lives e muito mais. Este curso vai estar com promoção e nós temos o curso de árabe intermediário nível 2. Vamos montar um combo. Quem quiser pode adquirir o nível 1, quem quiser pega e o intermediário combo com super descontos. Logo eu falo mais. E vamos nos falando, inshallah. Por favor, não esqueça do like e comente. Um forte abraço. Salam.